Olá pessoal, no vídeo de hoje, que será demonstrativo, eu vou compartilhar com vocês como fazer uma pintura básica em uma peça de MDF. Bom pessoal, antes de mais nada é válido lembrar que a gente trabalha com duas opções de tinta para fazer a aplicação em MDF. Temos a tinta acrílica e a tinta PVA. Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo da aplicação com a tinta PVA. Esse tipo de tinta a gente precisa preparar a peça e finalizar depois da pintura. Para fazer a preparação existem três produtos diferentes: a base acrílica, a goma laca incolor e a base seladora. Esses três produtos possuem diferenças, apesar deles serem indicados para preparar a peça de madeira. Então, se vocês quiserem entender a diferença entre os três, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, mas hoje a gente vai trabalhar com a base acrílica. Além disso, temos também o produto para finalizar, que é o verniz. Temos a opção do verniz acrílico e a opção do verniz geral. O acrílico, lembrando que é a base de água, e o geral é a base de solvente. Também vou deixar na descrição do vídeo um link, tá, explicando a diferença entre os dois, e hoje eu vou utilizar o verniz acrílico. Bom pessoal, ó, minha tinta acrílica já está aqui. É importante a gente ter um recipiente para despejar a tinta. Não é recomendado você ficar colocando o pincel dentro da embalagem e nem colocar a tinta na tampa da embalagem, porque senão resseca, fica super ruim para você trabalhar depois. O pincel para fazer a aplicação precisa ser um pincel macio. Por que tem que ser um pincel macio como esse aqui que eu estou utilizando? Porque se você usa um pincel grosso, a sua peça vai ficar toda marcada. É possível trabalhar também, ó, com um rolinho de espuma. Ele é bem legal porque ele facilita muito a pintura. Você consegue fazer com mais agilidade também e ele não marca. Só que se você está pintando a parte interna de uma peça como essa, o rolinho ele não tem alcance em todos os lados. Quando você chega aqui no cantinho, ele não consegue cobrir. Então é importante você ter um pincel como auxiliar para poder fazer a cobertura. Agora, se for só a parte externa, o rolinho dá conta tranquilamente. Pessoal, a base acrílica é importante passar na peça porque por mais que a tinta PVA seja uma tinta indicada para esse tipo de superfície, tem a questão da durabilidade. Então, se você quer que a sua peça dure mais, é recomendado sim você passar a base acrílica, sem contar que ela vai estar selando os poros da peça. Então, a tinta que você vai usar em seguida, de certa forma, você vai economizar mais. Por quê? Porque você já está com fundo branco, né? Digamos assim. Se você passa a tinta, principalmente tinta clara, diretamente na peça, você vai ter que dar umas 3 ou 4 demãos para que a cobertura fique perfeita. A partir do momento que você usa a base acrílica, as demãos de tinta que vão ser dadas depois, elas serão reduzidas. Então, se você ia passar a tinta de 3 a 4 vezes, você passa só 2, que vai cobrir perfeitamente. Quando é cor escura, às vezes a primeira demão já cobre e fica perfeito. Esse tipo de pintura, como ele é feito só com produto à base de água, a secagem é super rápida. Mas se você tem pressa ou então tem um prazo, né, alguma coisa, ou então é um pouquinho ansioso, está querendo acelerar o processo, você pode usar um secador de cabelo, que ele ajuda rapidinho no processo de secagem da sua peça. Lembrando que entre as camadas de tinta, sempre a tinta anterior ela sempre precisa estar seca. Então eu não posso pegar do jeito que está aqui e simplesmente passar a tinta por cima. Eu preciso esperar secar para depois eu fazer o processo de lixamento e em seguida eu vir com a camada de cor.
Ó, pessoal, a peça tá sequinha, tá vendo? Depois que eu faço a secagem da peça, igual eu falei pra vocês, é importante lixar. Por que eu tenho que lixar? Porque tá vendo aqui, ó, às vezes fica um excessinho de tinta, sem contar que a pintura ela fica um pouquinho grossa. Então, pra deixar a peça um pouco mais aveludada, a gente dá uma lixadinha, uma lixinha d'água assim, ó, bem levinho. Ó, a peça tá bem mais lisinha, mais uniforme. Só que depois que você lixa, ó, fica o excessinho. Para tirar esse pozinho, para não empelotar a próxima demão, é importante você sempre estar com um paninho, que daí o paninho tira todo esse excesso. E não se preocupe se sair um pouquinho de tinta, tá? Porque esse aqui vai ser coberto depois. Aí você já pode preparar a tinta que virá em seguida. A outra camada eu também vou fazer com rolinho, mas é importante não utilizar o mesmo rolinho, tá? Porque por mais que você lave, por mais que você limpe, pode ser que tenha excesso de tinta. Então, se você passa, sai um pouquinho, mancha a sua pintura. Principalmente se você for usar uma cor escura aqui em cima. Porque pensa bem, o rolinho que você usou com a base branca, você usar com uma tinta preta ou marrom, por exemplo. Então, vai dar uma diferença muito grande. Então, para evitar isso, é sempre bom você ter entre 2 ou 3 rolinhos, tá? Nesse caso, a tinta que eu tô usando aqui é uma tinta clara, mas ainda assim eu vou utilizar outro rolinho por questão de segurança mesmo. Ah, Gabi, mas e se eu quiser passar com um pincel? Pode passar com um pincel também, mas é aquilo que eu falei pra vocês. O rolinho, ele agiliza muito mais a pintura e ele deixa ela mais uniforme também. O pincel, você vai levar um pouquinho mais de tempo. Eu vou pintar uma das faces dela com o pincel, só para vocês notarem a diferença. Ó, esse foi o fundo, que é a parte maior da caixa. Tem pessoas que gostam de passar a tinta com o pincel e depois do pincel passar o rolinho para deixar mais lisinho ainda. Pode ser feito dessa forma? Pode, quanto a isso tranquilamente. É opcional. Só dentro mesmo que não tem como trabalhar só com o rolinho, porque como eu expliquei para vocês, o rolinho é redondo e o cantinho das caixas são quadrados, então ele não consegue alcançar. Mas é possível ser feito dessa forma também. Aí, pessoal, já dei a minha primeira demão de tinta após a base, após o lixamento. Só que é a mesma coisa, vou secar e vou ver como é que vai ficar. Aí, ó, a pecinha já tá seca. Só que a pintura também, ó, continua um pouquinho grossa. Então eu venho novamente com a lixa. E a lixa, pessoal, é a mesma coisa do rolinho. Eu não vou usar a mesma lixa que eu usei pra base, porque a minha lixinha, ó, ela tá branca. Então isso aqui pode passar pra cor da superfície. Então eu uso um outro pedacinho novinho pra poder nivelar a pintura. Aí, ó, pessoal, já lixei a minha caixinha, ela está bem lisinha. Tiro o excessinho da poeira, porque eu vou ter que dar mais uma demão. Por que que eu vou ter que dar mais uma demão? Porque, ó, a hora que eu lixei, tá vendo? Saiu a tinta e ficou aparecendo branco. Não posso finalizar minha peça assim, ela tem que estar uniforme. E outro detalhe, aqui, ó,
aonde eu utilizei o pincel, ficou marcado. Então, por mais macio que o pincel seja, às vezes, tá vendo, ó, ele não consegue dar a mesma uniformidade que o rolinho. Agora olha o fundo como ficou diferente. Então essa é a minha próxima camada, que será a última, porque já tá com uma cobertura bem legal. Vou fazer toda com o rolinho. O rolinho, gente, quando vocês forem passando, ó, sempre tomar cuidado também com excesso, porque se você passa muita tinta, olha como que fica cheio de bolinha. Então tem que espalhar bem e tem que ter pouca tinta no rolinho, senão a pintura vai ficar bem danificada. Ó, pessoal, minha última demão, e olha só como que cobriu bem a superfície. E essa é uma cor super clara. 2 passadas de tinta já foram o suficiente. E aqui, ó, antes de receber o verniz, que é o finalizador da peça, você pode passar ele direto, ou se você quiser dar uma lixada novamente, pode lixar. Só que você tem que tomar cuidado. A mão tem que ser extremamente leve. Você tem que tomar cuidado com os cantinhos, senão vai ficar branquinho, igual eu tinha mostrado para vocês a demão anterior. Então eu vou lixar só para poder instruir vocês como que faz. Com movimentos leves, circulares, sem pegar no canto, para não tirar a tinta. Então agora a minha peça tá mais lisinha e em nenhum momento eu fiz a remoção da tinta, tá vendo? Novamente venho com o meu paninho para tirar o excesso e agora eu vou vir com o verniz. O verniz eu também posso aplicar com o pincel ou com o rolinho, mas o verniz cai naquela mesma história que eu falei para vocês. Você pode passar só com o pincel e depois vir com o rolinho para uniformizar, ou só com o pincel ou só com o rolinho, mas pode vir a acontecer algumas falhinhas, tá? Então por isso eu gosto bastante de trabalhar com rolinho, só que um rolinho específico apenas para o verniz, tá? Não vamos usar para o verniz o mesmo rolinho que a gente usou para tinta. Bom, pessoal, o verniz, ó, como vocês podem notar, ele é leitoso, parece até uma tinta, porque ele é meio branquinho. Mas depois que seca ele fica transparente, tá? Então ele não vai alterar a cor da sua tinta, quanto a isso pode ficar tranquilo. Olha só, pessoal, peça envernizada, finalizada, com acabamento. Só lembrando que o verniz é finalizador, como eu falei lá no comecinho do vídeo. Então ele é o que eu passo por último. Depois dele eu não passo mais nada e também não preciso lixar. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí, não é tão difícil, mas tem os pulinhos do gato que vai ajudar você a fazer uma peça com um acabamento perfeito. Se aí na sua cidade não tem esse material e você está querendo arriscar fazer uma pintura em uma peça assim, não se preocupe, porque a gente tem o nosso site e entregamos para todo o Brasil. É só acessar www.fazendoarteonline.com.br. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa aquele like, compartilha com seu amigo e se você tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui também nos comentários pra gente. Por hoje é isso, obrigada, até a próxima!